Olá, sou Silviane Andrade, psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em neurociências, dirijo junto com a Clarissa as clínicas Neuropsicocentro e NPC Life. Estamos aqui para mais um papo sobre autismo e temos um assunto muito bacana para falarmos com vocês hoje. Me chamo Clarissa Leão, sou diretora do Neuropsicocentro, junto com a Silviane, psicóloga, psicomotricista, especialista em neuropsicologia. E a gente está hoje aqui para falar de um tema muito legal e que perpassa por todas as áreas. Mas dentro da psicologia é o nosso forte, né? Que é trabalhar as habilidades sociais nas crianças e adolescentes autistas. Então, em que momento a gente deve começar? É desde o começo? Os pais têm muito essa dúvida, porque as habilidades sociais talvez sejam um dos aspectos mais comprometidos nos nossos pacientezinhos autistas. E aí, muitas vezes, esse é um drama muito grande quando se vai para a escola, quando se vai para um ambiente mais coletivo, para o social, né, para a vida. E aí a gente começa a perceber de forma mais gritante, principalmente nas crianças maiores. E aí a necessidade de fazer essa intervenção, de como isso é feito. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho, porque dentro da psicologia a gente tem inúmeras estratégias para trabalhar habilidades sociais. Tanto estratégias no brincar, propriamente dito, no brincar compartilhado, né, estratégias de trabalhar com a criança, por exemplo, o esperar a sua vez, a troca de turnos quando se está aplicando um jogo de tabuleiro, quando se está brincando com um jogo de tabuleiro. E também a gente tem estratégias mais de exposição a um ambiente. Então, se, por exemplo, eu quero trabalhar com a criança dentro de um shopping, o ir ao cinema, o comprar o próprio lanche, são situações onde eu posso, na prática, levar essa criança. Antes disso, a gente tem pré-requisitos, né, Silviane? Isso, e aí é muito importante a gente exatamente falar o que eu preciso para trabalhar habilidade social, antes mesmo de trabalhar a habilidade social. Então, realmente, a gente precisa ver se essa criança já faz imitação, já consegue estabelecer algum contato visual para que ela perceba o outro e o outro sirva de modelo para o comportamento dela, se ela já estabelece empatia, se ela atenção compartilhada, uma série de coisas que precisam ser trabalhadas antes de eu intervir diretamente naquele comportamento social, né? Inclusive investigar as questões de comunicação, se essa criança compreende, se essa criança, como que ela está se expressando, inclusive questões sensoriais, né? Vou só adiantar aqui e trazer um exemplo de um paciente meu que, como ele tinha uma hipersensibilidade tátil muito grande, quando tocava nele, ele se afastava. E isso socialmente é uma coisa que é vista negativo, né? Nossa, a gente não toca nele, ele se afasta. Mas por quê? Porque ele dizia, tia, eu sinto como se fosse um choque. Então, essa inabilidade social era em decorrência de de uma parte sensorial que estava muito sensível e trazia dor para ele. Então, a gente precisa, quando a gente está falando de habilidade social, é a pontinha do iceberg, onde eu preciso me aprofundar, investigar várias outras coisas para entender e ver a forma certa da gente intervir, da gente trabalhar essas questões sociais dessas crianças. E aí, quando a criança ainda é muito pequenininha, como é que isso pode ser feito? Obviamente, a gente gosta sempre de orientar que os pais comecem isso dentro de casa. Então, o menor espaço possível, a menor célula aí da nossa sociedade é a nossa família. Então, começar dentro de casa, jogando, brincando com essa criança, trazendo outras crianças, se essa criança não tem irmãos, traz outras crianças para o contexto, inclui brincadeiras mais coletivas e menos solitárias, propõe atividades onde ela tenha que se expor um pouco mais, se comunicar, mesmo que não verbalmente, mas se comunicar de outras formas. É muito importante que os pais percebam isso desde cedo. Uma vez vindo um diagnóstico de autismo, a questão das habilidades sociais deve acompanhar para o resto da vida. Claro que as demandas vão mudando, então se eu estou falando de uma criança pequenininha, eu estou dando aqui ideias para trabalhar uma criança ainda nessa fase do brincar, do desenvolvimento bem inicial, do início da comunicação, de favorecer essa comunicação, de contar histórias, de pedir que ela reproduza, fazer com que ela também perceba esse comportamento empático. A Silviane falou de uma coisa muito importante, a história da empatia. Não dá para trabalhar a habilidade social se essa criança não tem empatia, se ela não percebe a dor do outro, se ela não percebe o sentimento do outro. Então, muitas vezes a gente vai lá para o começo, trabalhar às vezes com imagens, com relação ao rosto. Por quê? Porque a criança que não desenvolve bem a empatia, ela nem vai perceber se eu estou assim, eu estou brava, se eu estou sorrindo, o que é que aquilo significa.
Então, já passei por situações com pacientes onde eu precisei trabalhar com espelho. Então, eu mostrava no espelho, dava o modelo de como é que é um rosto de alguém que está triste, o que é que a gente faz quando está triste, o que é que as pessoas normalmente fazem. Essa leitura muito sutil dos sinais que a gente emite quando está triste, feliz, com nojo, enfim, são muito importantes para o paciente autista. E muitas vezes ele não vai ter isso de imediato, no automático, como uma criança típica desenvolve. Então a gente vai precisar ir lá para esse básico, apresentar figuras. Existem hoje jogos no mercado que já favorecem isso, que vão trazer os rostinhos de animais, de pessoas, e aí você vai podendo trabalhar isso de forma lúdica, né, com a criança na brincadeira. Mas a empatia é um ponto essencial e é um pré-requisito também para se trabalhar as habilidades sociais. E deve ser trabalhada desde cedo. Vou dar um exemplo. Ai, a mamãe cortou o dedo, ai, tá doendo meu dedo. E aí você pode chegar para a criança e dizer, e aí, o que você faz para ajudar a mamãe? Ajuda a mamãe aqui com o dedo. E a criança pode, de repente, buscar um curativo, né? Pegar algo para parar o sangramento. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente vai desenvolver junto com a criança todos esses aspectos de pré-requisito, de base, né? E é sempre importante, né, como a gente vê, observa esses pré-requisitos, coisas que eu preciso trabalhar antes com a criança, para depois realmente cobrar esses comportamentos adequados no dia a dia socialmente. Entendendo antes esses pré-requisitos, estimulando, trabalhando, né? Em casa os pais também vão poder ajudar muito. É muito importante que os pais sejam modelo de comportamento. Não adianta eu dizer para a criança que ela não pode gritar, que ela não pode bater. Se eu grito, se eu bato, né? Então, isso é uma habilidade social que as habilidades sociais, elas são aprendidas pelo modelo do outro, né? Pela observação, pela imitação. Então, realmente, os pais em casa precisam muito ter esse cuidado, né? Se desdobrar, né? Em se policiar para realmente ter comportamentos adequados para que essa criança vai imitar. Principalmente porque a gente sabe que no autismo, eles são muito mais rígidos, muito mais literais, têm dificuldade em discriminar situações, né? Então, quando você ensina a criança, quando você tem um comportamento, ela vai pensar que aquele comportamento é o certo e ela vai repetir esse comportamento em vários ambientes. Então, o pai sendo modelo, ele precisa realmente se policiar muito, porque são as figuras de referência, é a quem a criança tem aquele amor, aquela admiração, e ela vai realmente copiar esses comportamentos dos pais. Então, às vezes, nós adultos temos comportamentos que não estão adequados, né? Que não temos tantas habilidades sociais, então a gente precisa se trabalhar mais ainda quando estivermos sendo modelo de comportamento para alguma criança. Então, realmente, a habilidade social é muito importante. À medida que eles vão crescendo, o mundo vai exigindo mais. O que antes eu esperava, o que antes eu entendia como sendo normal, de uma criança de 2 anos fazendo, quando é uma criança de 10 já não é mais aceitável, já não é mais normal. Então, à medida que vão crescendo, as exigências sociais vão aumentando muito mais. E aí, de fato, a gente precisa estar cada vez mais se policiando nesses comportamentos, tentando adequar e ensinando, né? Como é que eu ensino a habilidade social? Primeiro, sendo o modelo dessa criança, sendo a referência, e dentro das terapias, a gente usa muito roleplay, que é encenar com eles, né, situações. Então, por exemplo, eu lembro que eu tive uma vez um adolescente, ele estava apaixonado por uma menina, e aí eu fazia uma cena com ele do que ele deveria falar para ela, e aí eu me colocava no lugar da menina, respondia e esperava que ele, então você vai fazendo esses treinos, né, de roleplay, que é uma técnica, né, de encenação de uma situação, para que ele entenda, para quando ele for na situação real, ele já tem aí um aparato de memórias do treino que foi feito em terapia. Porque tudo que a gente precisa utilizar na nossa vida, a gente precisa ter repertório. Se eu não tenho um repertório de habilidades sociais, né, não tenho repertórios sociais, como é que eu vou colocar isso em prática? E muitas vezes isso é deixado de lado na criança autista, que já tem um gap com relação a isso natural, mas é deixado de lado porque tem demandas às vezes tão urgentes, como a fala, por exemplo, a linguagem. Ele precisa falar, ele precisa se alfabetizar, e aí tem tantas outras demandas, às vezes demandas sensoriais graves, e aí a gente fica tão focado naquilo que esquece que essa criança e esse adolescente vão precisar também desenvolver essas habilidades. Então, a Silviane estava falando aqui com relação a essa questão
da aprendizagem, me vem muito assim os pacientes adolescentes, né? Os pacientes adolescentes vão vivenciar as mesmas coisas dos adolescentes típicos. Então, essa questão da sexualidade, essa questão do namoro, da paquera, do desejo pelo outro, dos pares que eles vão buscar, pessoas com quem ele se identifica, os amigos, né, amigas. E aí a gente percebe como nessa fase faz falta essa característica que não foi, essas características que não foram desenvolvidas. E a gente precisa muitas vezes utilizar de historinhas sociais. A Silviane deu o exemplo do roleplay, mas outra estratégia são historinhas sociais. A gente já existem também, tanto em jogos como na internet, você pode buscar, ou mesmo você vai criar algo ligado, por exemplo, a ele vai viajar de avião, como ele deve se comportar dentro do avião. Ele vai pela primeira vez numa igreja, como deve se comportar dentro de uma missa. Então, tudo isso a gente pode transferir para a criança, esse conhecimento pode ser passado, pode ser ensinado, e a gente tem estratégias para isso, estratégias às vezes lúdicas, às vezes na encenação, às vezes pedindo também que ela vá para a prática, que os pais exponham a ela a realidade. A gente começa sempre colocando de ambientes mais controlados, como eu já falei, né, da família, daquele núcleozinho onde você pode controlar mais, para ambientes mais amplos. Eu não vou de cara lá no primeiro dia que eu quero trabalhar, levar a criança para um shopping lotado no dia de Natal, não faz muito sentido. Então eu vou começar trabalhando em ambientes menores, para depois levar para situações mais desafiadoras. Então é um passinho de cada vez. E também regular um pouco essa expectativa. Os pais precisam regular essa expectativa, o próprio profissional também precisa, porque a gente sabe que a habilidade social é algo muito processual, que exige tempo e exige principalmente refinamento. No começo aqui a gente falou, né, a pontinha do iceberg. Por quê? Porque se não tem uma base, se não tem uma estrutura maior por detrás, dificilmente a gente vai alcançar essa pontinha. Então a gente precisa realmente se preocupar com todo o antes e acalmar o coração, porque se não acalmar o coração a gente vai ter realmente assim muitos desafios pela frente. Eu tô lembrando aqui, quando você vai fazer esse treino de habilidade social, a gente tem que ter muito cuidado pela característica deles serem mais rígidos e literais, né? Da gente não dar instruções que de repente eles generalizem. A gente discutiu agora há pouco um caso, uma criança que ela abraçava todo mundo que ela encontrava num restaurante, num shopping, né? E aí veio muito essa coisa da gente dizer, olha, cumprimente as pessoas, fale com as pessoas. E aí, de repente, eles entendem e vão acatar o que você disse, vai cumprimentar todas as pessoas, eles não vão discriminar quem são as pessoas que eles conhecem e quem não conhece. E aí, de repente, quando você chega num shopping, tá lá a criança abraçando todo mundo que passa por ela. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse treino dessas habilidades sociais, porque a gente precisa dizer, olha, cumprimente as pessoas que são conhecidas. Às vezes a gente espera que eles vão fazer essa inferência e eles não fazem e vão seguir a risco que você está falando e de repente eles vão estar numa situação, até para você enquanto pai, profissional, não saia justa, de repente está falando com todo mundo, né? Então, de fato, que muitas vezes a gente acha que, eu falo, eu dou meia informação e o resto eu acho que ele vai fazer inferência. No caso dos autistas, muitas vezes isso não acontece e acaba que eles vão generalizar, não conseguindo discriminar os contextos, as contingências corretas para ter aquele comportamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso quando a gente está treinando habilidade social. Espero que vocês tenham gostado desse tema que é tão amplo e ao mesmo tempo tão desafiador. A gente se encontra no próximo episódio do Papo sobre Autismo. Um grande abraço.